Bob Proctor sempre andava com um livro preto nas mãos e passou mais de 50 anos carregando esse livro para todo lugar que ele ia. E esse livro ajudou ele a sair da pobreza e ficar milionário apenas colocando em prática o que ele aprendeu com esse livro. E eu não estou falando da Bíblia, porque era um livro de capa preta, mas sim, eu estou falando do livro que toda pessoa de sucesso leu antes de ficar milionária. Esse livro, ele transformou também a minha vida. E eu acredito que se você entender o que é dito nesse livro, você se tornará a próxima pessoa a mudar a vida financeira. Olá, queridos! Eu sou o Matheus Amorim. Seja bem-vindo ao canal Luz Atômica, onde nós trabalhamos para divulgar a ciência da espiritualidade. E para você seguir junto com a gente e transformar a sua vida através do conhecimento que nós passamos por aqui, basta você apertar aqui no joinha, se inscrever aqui no canal, depois tocar no sininho e na opção todas para você ser avisado quando sair um vídeo novo e você caminhe junto com a gente, combinado? Hoje eu vou falar desse mentor maravilhoso chamado Bob Proctor. Eu conheci ele ali em 2016 e ele mudou a minha vida. Quem me conhece sabe que eu tenho um carinho muito especial pelo Bob Proctor, porque ele, de uma forma, vamos dizer assim, fora da espiritualidade, ele me mostrou o segredo por trás das conquistas de objetivos materiais. E por isso hoje eu quero compartilhar com você esse segredo que o Bob Proctor passou a vida toda falando sobre ele. E andando com esse livro debaixo do braço, ele falou desse assunto por mais de 50 anos. Você faz ideia do que é passar 50 anos com foco, trabalhando para ajudar as pessoas exatamente, manifestando o propósito dele, revelando esse segredo? 50 anos é muita coisa. Não sei qual a sua idade que está me assistindo, mas 50 anos é muita coisa. Ou seja, ele entendia o poder que tinha esse livro que ele andava com ele e como ele poderia colocar ele em prática para poder mudar a vida dele. Ele entendia tudo isso. Se você não sabe, antes do Bob Proctor ser conhecido no mundo todo por causa do filme O Segredo, não sei se você já assistiu, um ótimo filme, eu também recomendo. Antes dele ser reconhecido mundialmente por causa desse filme, ele já ministrava os treinamentos dele. Ele já levava o conhecimento dele. Na adolescência, o Bob, ele não era o mais inteligente da sala de aula. Ele tinha dificuldade de aprendizado, de entender aquilo que era falado. E ele sempre deixou isso muito claro nos treinamentos dele, nas palestras dele. Se você teve a oportunidade de participar de algum treinamento, ele sempre comentava isso, que ele não era o melhor da sala, ele não era a estrela que brilhava. Mas conforme ele foi crescendo, ele começou a se desenvolver e ele trabalhou em inúmeros empregos ruins, que pagavam pouco e, segundo ele, que só dava para sobreviver mesmo, pagar as contas e continuar mantendo a vida desse corpo, E o motivo de eu fazer esse vídeo hoje é exatamente por isso. Porque tem muita pessoa só sobrevivendo. Talvez hoje você tenha um emprego que te paga apenas para sobreviver. Talvez você ache que não tem solução para você, porque você não estudou direito na vida. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Eu trouxe hoje
esse outro lado da história do Bob Proctor para te mostrar que riqueza ela é construída, independente do seu nível de escolaridade. Quantas pessoas bem-sucedidas como empresários, atletas, que você já ouviu e que abandonaram a faculdade, abandonaram a escola para poder ganhar dinheiro? Quantas pessoas, mesmo sem estudo, criaram empresas valiosíssimas? Inúmeras, muitas pessoas. Sempre tem notícia falando sobre isso. Basta você dar um Google aí e pesquisar que você vai ver que são inúmeros casos. Ou seja, ser bom na escola ou ter uma faculdade não é pré-requisito para você ser rico, ganhar bastante dinheiro. Talvez hoje mesmo você que está me assistindo aí, talvez tenha formação, pós-graduação, doutorado e não ganha o que esperava, não vive a vida que esperava, está frustrada, se sente enganada. Eu já ouvi relatos assim de pessoas que vieram conversar comigo. E com o Bob Proctor não foi diferente. Na época da adolescência / adulta, ele trabalhava como faxineiro, ele lavava piso de escritório. E aquilo não dava para ele realizar os sonhos dele, só dava para ele pagar as contas para continuar sobrevivendo. E quando Bob encontrou aquele livro de capa preta, que foi indicação, eles indicaram para ele, né, e que ele carregou junto com ele por mais de 50 anos, tudo que o Bob fazia, ele percebeu que não estava na vibração correta. E quando ele encontrou esse livro, mudou a vida dele. Mas qual era esse livro? Esse livro se chama Think and Grow Rich. Em português, ele se chama Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Você já ouviu falar? Eu vou colocar ele aqui para você ver a capa atual desse livro traduzido em português, porque aquela capa preta lá, que o Bob Proctor anda com o livro na mão, né? Ela foi a primeira edição original. E que, claro, o Bob Proctor tinha. Bob já tinha muito mais de 80 anos, ele viveu na época com o Napoleão Hill. Inclusive, esse livro que ele carrega é uma raridade extrema, tá? Mas o ponto é, o que esse livro fala? Esse livro, ele fala dos princípios como as definições de metas, a fé, a persistência e o uso do subconsciente para alcançar a riqueza, alcançar o seu sucesso. E ele diz, esse livro fala não só no quesito financeiro, mas em todas as áreas da vida. O Bob Proctor, ele reforçava que a leitura constante desse livro, desse único livro, era uma prática essencial para manter o foco dele e atrair prosperidade. Porque o livro, ele alinhava a mentalidade dele, entende? Então, ele estava tendo um dia ruim? Leitura. Estava tendo um dia bom? Leitura. Sonhou com alguma coisa que quer conquistar? Leitura. Ficou triste? Leitura. Então, ele mantinha ali como se fosse o guru dele mesmo, esse livro. Como se fosse a bola de cristal dele. O que a Bíblia é para alguns, esse livro foi para o Bob Proctor. Assim como um machado deve ser afiado para cortar o tronco de madeira, a constante leitura dele nesse livro o ajudava a manter o foco e permanecer afiado para alcançar os objetivos que ele queria. Ou seja, ele mantinha a vibração dele no objetivo que ele queria, oscilando o mínimo possível. No livro, o autor, que é o Napoleão Hill, ele apresenta o conceito de que os pensamentos, eles são coisas, e que aquilo em que você mais pensa, combinado com a emoção e o desejo, se manifesta na sua realidade. Ou seja, esse princípio está diretamente alinhado com o que o Bob Proctor ensinava sobre vibração.
Bob Proctor divulgou a vida inteira sobre a lei da vibração. O Bob ele dizia que tudo no universo vibra e que seus pensamentos criam uma frequência que determina o que você atrai. E isso ele aprendeu indiretamente lendo o livro que o Napoleão Hill escreveu. Porque lá no livro, o Napoleão ensina que o desejo ardente, combinado com a fé, a ação, muda a realidade da pessoa. E faz com que você alinhe os seus objetivos com aquilo, com a sua vibração pessoal. E como que isso se chama? Mudança de vibração. Então, esse desejo ardente, essa ação, tudo isso que o livro do Napoleão Hill combinou é a vibração da pessoa, aquilo que são alguns tópicos que moldam a vibração da pessoa. O Bob foi lá e chancelou, chamando de lei da vibração. E esse tema de vibração, eu sempre tenho falado dele aqui no canal, porque também foi o que mudou minha vida, foi o que me deu uma esperança de que tinha uma luz no fim do túnel para melhorar de vida. Eu cresci numa comunidade, né, ali na entrada da favela, numa comunidade no interior de Minas Gerais, e meus pais eles eram deficientes visuais. Meu pai era deficiente visual, minha mãe sofreu AVC. E meu pai me teve, ele já tinha 53 anos, a minha mãe já estava com 40 anos. Eu era uma improvável situação de acontecer. Mas a espiritualidade permitiu que eu encarnasse para estar aqui trabalhando em favor de mim e dos outros. Então, pela minha família ter vindo de uma situação com dificuldade, a minha vibração era toda errada sobre o dinheiro. Sobre todas as áreas da vida, em específico sobre o dinheiro. Por que isso acontecia? Porque foi o que foi passado para eles. A massa fica ignorante. A Matrix faz com que a massa fique ignorante para a massa ficar servindo os dos topo. Entende? Senão, como é que vai fazer? Vai ter que aumentar salário de emprego, vai ter vaga de emprego para todo mundo vai comer e dormir bem, vai fazer viagem. E aí, não pode, né? Segundo eles, claro, né? Não a mim. Eles não querem que isso aconteça. Né? Então, pelos meus pais, pela própria ignorância que eles foram submetidos, lavagem cerebral da Segunda Guerra em diante ali, eles passaram essa lavagem cerebral em diante, talvez seja o seu caso. Então, eu vivia sem dinheiro, eu vivia com muito medo de perder o que eu ganhava, por menor que fosse, por mais pouco que fosse. E assim, mesmo depois de passar ali na transição de adolescente para adulto, eu não tinha de coragem nem de comprar uma caixa de bombom garoto. Você entende a profundidade que era a minha vibração errada? Como que estava tudo errado? Eu não tinha coragem de comprar uma caixa de bombom com medo de perder o dinheiro e sofrer. Era uma escassez absurda. Enquanto eu não entendi que eu deveria mudar minha vibração e confiar, nada mudou. Eu até tenho uma frase que sempre digo, que é o seguinte: mudou sua vibração, mudou seus resultados. Por quê? Porque tudo, em última instância, prótons, nêutrons, elétrons, tá lembrado dos átomos? Em última instância atômica, está em vibração. Na última linha, tudo está em vibração. E aquilo que você vibra é o que o universo, ou Deus, como você quiser chamar, manda mais para você. O que chega para você é mais do mesmo daquilo que você está emitindo. Então, se a pessoa está na vibração da dívida, o que acontece? Mais dívida na vida dela. O financiamento atrasa, o aluguel fica atrasado, o carro com os documentos atrasados. E mesmo que a pessoa faça um extra alguma coisa e ela junte um dinheirinho, o que acontece? Do nada, o cachorrinho dela dá algum problema e ela tem que gastar dinheiro com o veterinário para poder resolver. Se ela tem um filho, do nada o filho dela fica resfriado, arruma algum compromisso da escola.
qualquer coisa para gastar o dinheiro que ela guardou. Por quê? Porque ela vibra nisso, o universo corresponde. Gente, não tem escapatória. Se não mudar a vibração sobre o dinheiro, isso não resolve. Inclusive, eu tenho um outro vídeo falando apenas sobre dívidas. Como resolver. Se você quiser assistir esse outro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição, o vídeo onde eu ensino como sair das dívidas sem economizar e atrair prosperidade. Combinado? Só clicar nele e assistir. Inclusive assistir agora mesmo, se isso for uma prioridade para sua vida. Aí depois você volta aqui e continua assistindo. Por quê? Porque quem está endividado não tem paz na cabeça. A vida fica horrorosa. É gente ligando para cobrar, medo de ser despejado de casa, medo de ter o carro apreendido, filho com medo de dar ele algum probleminha, não ter dinheiro para pagar um exame, alguma coisa. É um inferno. Por isso que eu sempre divulgo e trato isso como uma prioridade, porque eu sei o que é isso. Eu já tive uma empresa que não deu certo lá atrás, eu fiquei endividado, é um inferno. Então, esse vídeo é muito importante. Se for necessário, assista agora esse vídeo do primeiro link da descrição. Porque o próprio Bob Proctor, ele estava naquela época no emprego ruim. E de acordo com o que ele conta, ele ainda tinha uma dívida grande em dólar e que isso foi acumulando porque ele não conseguia pagar e ele não tinha inteligência financeira. Foi por isso que essa dívida surgiu. E depois que ele leu esse livro Think and Grow Rich, que é o Pense e Enriqueça, tudo mudou na vida dele, porque ele entendeu sobre vibração e ele começou a mudar tudo e entrar em ressonância com aquilo que ele queria. E rapidamente ele começou a ganhar 100 mil dólares por ano, depois 1 milhão de dólares durante um ano. Tudo na vida dele mudou. Então, nós podemos dizer que o Bob Proctor, ele saiu de pobre a milionário em pouco tempo, depois que ele entendeu, através do livro Pense e Enriqueça, como mudar a vibração dele para alcançar os objetivos que ele queria. Porque ele entendeu que existe a lei da vibração no universo. Tudo vibrando, nada está parado. E isso é tão sério que o Bob, ele passou a vida inteira dele ministrando treinamentos e falando sobre a tal lei da vibração. Porque ele entendia a importância desta lei e como isso podia mudar a vida das pessoas. Não só pelo dinheiro, mas para qualquer objetivo que ela tivesse. Desde relacionamento, competições, realização de sonhos, tudo. A lei da vibração é uma lei universal, imutável, criada por Deus e o universo corresponde. Isso da lei da vibração é tão sério que eu tenho também um outro vídeo falando apenas sobre isso. Falando sobre a vibração do dinheiro, ok? E como você pode entrar em ressonância com ele imediatamente para atingir a paz financeira. Primeiro vem a paz financeira e depois a liberdade financeira. Então, eu vou deixar aqui embaixo também, no segundo link da descrição, esse vídeo onde eu explico o segredo dos milionários para atingir riqueza e resolver a falta do dinheiro, tá bem? Então, é no segundo link da descrição, eu vou colocar o vídeo para você poder assistir. Por isso, se você não está endividado, como eu disse anteriormente aqui no vídeo, se você não está endividado, mas você ganha pouco, não está feliz com a sua vida, não consegue fazer uma viagem, por mais simples que ela seja, não consegue colocar seu filho numa escola melhor e sente que sua vida bateu num teto, que sua vida está limitada, depois clica nesse segundo link, aqui você vai para o site e assista esse vídeo porque vai valer a pena para você. Eu mesmo mudei a minha vida quando eu entendi sobre a lei da vibração, sobre o dinheiro. E eu não estou falando que eu mudei a minha vida aqui vendendo curso.
Não, não é nada disso. Eu fiz o meu primeiro milhão com 25 anos, que atrás de mim tem N premiações, placas, né, que correspondem a isso. E eu só comecei esse canal aqui no YouTube a manifestar meu propósito com 27 anos, de maneira publicamente aqui no YouTube, né? Porque antes, né, eu fazia no 1 a 1, eu fazia mentoria com outras pessoas, empresários, amigos, já ajudei parente, olha que parente não escuta a gente, né? Se você tentou ajudar um parente aí, você sabe o que eu estou falando. Ou seja, eu tenho lastro. Eu não fiquei rico gravando vídeos como este para a internet. Eu fiz como Bob Proctor. Bob Proctor, ele criou uma empresa de faxina, de limpeza, ele foi crescendo, só depois ele foi ensinar. E eu fui a mesma coisa. Eu não estou no mesmo pacotinho no YouTube de gente que ganha dinheiro ensinando os outros a fazer isso, a como ganhar dinheiro, né? Não estou nisso, eu tenho um lastro por trás. Eu banco esse projeto. Ou você acha que não tem custo para bancar esse projeto? Inclusive, eu também falo dessa história no segundo link da descrição, nesse vídeo que eu te recomendei. Depois você entra e assiste, porque vai valer a pena para você. Então, enquanto o Bob estava vivo, ele passou a vida dele falando sobre a lei da vibração. E ele ajudou milhões e milhões de pessoas. Eu até fecho os olhos, gente, porque o Bob é uma inspiração para mim. Eu vejo ele, quando ele desce naquele jato, tem um vídeo desse dele, e ele cumprimenta as pessoas e vai para os treinamentos dele. A única coisa que eu faria diferente ali é dar um abraço gostoso nessas pessoas e falar, vamos lá, vamos trabalhar em você hoje, vamos te ajudar a resolver esse problema que está no seu calcanhar e não está te deixando em paz. Ele passou a vida inteira dele falando da lei da vibração e ajudou milhões de pessoas ao redor do mundo a mudarem de vida. E se por acaso hoje as coisas estão difíceis para você, saiba que você está a um passo de resolver a sua vida. Você está a uma chave de melhorar tudo na sua vida. Olha para mim. Nada está perdido. E você não é um fracassado. Presta atenção. A espiritualidade está junto com você. Ela não te abandonou. O que acontece é que simplesmente a espiritualidade não pode ferir o seu livre-arbítrio. Ela não pode ferir seu livre-arbítrio e executar por você, no seu lugar, aquilo que só você pode executar. É só isso. Mas todo o resto, se você começar a alinhar sua vibração, ou seja, direcionar para aquilo que você realmente quer, daquilo que tem a ver com o que seu coração pulsa, vibra, que você se sente bem fazendo, eles vão abrir as portas para você. Eles vão colocar pessoas chaves na sua vida e tudo vai se encaminhar. Você tem que ver, gente, como que muito mais portas começaram a abrir na minha vida depois que eu comecei a compartilhar tudo aquilo que eu sei com as pessoas aqui pelo YouTube, pelo Instagram. Alinhou mais ainda o propósito, eu estava alinhado à vibração do dinheiro, de relacionamento. Aí eu decidi ser mais generoso. E a espiritualidade abriu mais portas ainda para mim, porque comecei a acrescentar mais na vida das pessoas. Veja bem, você não está atrasado na vida. Você simplesmente estava numa rota que para você é errada e que não levou aos seus objetivos, aquilo que você queria. Mas hoje você está entrando nesta rota para realizar seus sonhos e evoluir sua consciência. Por isso, meus queridos, não deixe de continuar estudando e investindo tempo em vocês, em aprender algo novo. Porque esse algo novo pode ser a habilidade que você precisa para começar a entrar um rio de dinheiro na sua vida. O Bob Proctor, ele nos deixou a mensagem de que nós podemos alinhar a nossa vida com o objetivo que nós queremos e que esse objetivo virá até nós de qualquer maneira, porque entrou
em ressonância. Então, aproveita esse novo ano e começa a escrever o que você quer que aconteça. Pega um papel e anota os seus objetivos. Depois que você anotar, depois que você fazer isso, você vai começar a planejar o que você tem de fazer. Qual rota você tem de seguir para alcançar esse objetivo que você colocou? Tenha fé. Tenha fé. E comece a se mover rumo a esse objetivo. Porque o como é com o universo. E a rota vai ser construída para você poder passar. Apenas anote o objetivo, trace ali a rota e o como você vai fazer essa rota é com Deus, é com o universo. Ficou entendido? Obrigado por você ter assistido até aqui este vídeo e eu espero que você transforme sua vida este ano. Um doce beijo no seu coração.